E por último, irmãos, o secularismo ofende a Deus. Por isso é que esse texto nos mostra o encontro de um Deus santo, que faz um vínculo com um povo, e que quer que esse povo viva debaixo da obediência, e que esse povo agora trata com descaso aquilo que é santo para Deus. Nós não podemos desconsiderar o que é importante aos olhos de Deus, simplesmente porque a nossa cultura acha que isso não é importante aos olhos de Deus. E é exatamente isso que a secularização faz. O secularismo ele é agressivo a Deus, porque ele implica em quebrar os mandamentos de Deus e se fundamentar em princípios humanos. Ou seja, a gente retira as ordenanças de Deus e cria substitutos para essas ordenanças. É por isso que Deus agora se encontra numa estalagem com Moisés e quer matá-lo. É muito fácil substituir as ordenanças de Deus por outras que nós achamos que vão facilitar a nossa adoração, que não traduzem mais o pensamento dos antigos, porque isso é coisa antiga. Talvez fosse esse o pensamento de Moisés. Não, esse negócio de circuncisão era para a época de Abraão, esse negócio não é para nós hoje. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos trazendo essas coisas para nós. E lentamente, num processo fatal e mortal, a cultura vai se tornando dominante e acachapante sobre nós. Algum tempo atrás, eu li um texto maravilhoso de um homem, discípulo de Francis Schaeffer, chamado Os Guinness. O nome dele é Os, o sobrenome é Guinness, não é assim mesmo, tá? E esse homem, um inglês, um pensador de Skoll, ele escreveu um pequeno artigo chamado Cuidado com a Jiboia. Cuidado com a jiboia. E ele faz uma análise interessante da cultura, dizendo que a cultura é como a jiboia, que hipnotiza as suas vítimas, e daí um pouco ele vai seduzindo de tal forma as vítimas, que quando elas se veem, elas já estão completamente enredadas pela cobra, que vai quebrá-la e vai engoli-la. A cultura tem esse poder de ir nos envolvendo, e sem que a gente perceba, a gente vai sendo envolvido com essas coisas todas, que nunca vieram do coração de Deus, e que vão fazendo sentido para a gente, e que parece que as coisas de Deus já não fazem mais, não tem mais nenhum valor, que os mandamentos de Deus já não funcionam mais, e nós simplesmente vamos sendo envolvidos com essas coisas. É exatamente o que aconteceu com Moisés. Por isso que quando Deus se encontra com ele, naquela estalagem, ele diz: Moisés, por que você não fez aquilo que eu pedi que fosse feito? A nossa oração, meus queridos irmãos, já que cultura é alguma coisa tão complicada, a oração diária da gente tem que ser: Senhor, que o mundo e o sistema presente não sejam suficientemente grandes para nos distanciar da grandeza do Senhor e de tudo que o Senhor tem para nós. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar? Senhor, nós vivemos no meio de uma cultura muito forte, dominante. Nossas famílias, os nossos corações, as nossas mentes, muitas vezes são bombardeadas de tantos questionamentos em relação aos princípios do Senhor. E não raras vezes, ó Pai, nós desistimos de fazer aquilo que é do Senhor e fazemos aquilo que nós achamos que é mais correto, simplesmente porque a cultura está dizendo que é assim. Deus, isso é um grande risco para o nosso coração. E nós nem sempre somos capazes de julgar a nossa própria cultura. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos dê a mente de Cristo, Pai, para que nós sejamos capazes de julgar todas as coisas e não sermos julgados por coisa alguma. Ilumina-nos, ó Deus querido, com o Teu Santo Espírito, para que nossas decisões, atitudes, procedimento, visão da vida e do mundo e do Senhor sejam pautadas por uma compreensão daquilo que Tu és e daquilo que Tu dizes, para que nós glorifiquemos o Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém, Senhor. Amém.